Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais um culto de oração, mais um culto de louvor a Deus, e estamos aqui nessa quarta-feira, vamos cultuar ao Senhor, adorar a Ele, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda exaltação. Oremos. Pai Santo, ó Deus bendito, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, por tua rica bondade e misericórdia, por tua fidelidade, Senhor, para conosco por meio da tua palavra, porque nós não somos merecedores de nada, Senhor, mas o Senhor muito tem nos abençoado. O Senhor nos abençoou ao ter morrido na cruz e ocupado o nosso lugar, porque o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tamanha providência, para que nós pudéssemos nos achegar a Ti novamente, Senhor. Obrigado por Teu imenso amor. Ó Deus, nesse momento, eu peço que o Teu Espírito Santo venha me dirigir, Senhor, nesse momento de transmitir a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar, Senhor, nos nossos corações e que nós possamos aplicar a Tua palavra às nossas vidas, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e nos conceda essa graça agora, Senhor, de aprender mais da Tua palavra. Nós oramos agradecidos por tudo no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, irmão, pela graça do Senhor, nós chegamos ao capítulo 6 de Efésios e estamos caminhando para a conclusão dessa carta, né, que o pastor Bruce vem pregando expositivamente nessa carta desde do capítulo 1, desde o início da carta, e nós, na ausência do pastor aqui, estamos dando continuidade. Então, que Deus seja glorificado por tudo isso. Irmãos, nós sabemos que, como já foi dito aqui, a carta aos Efésios, que nós falamos a carta aos Efésios, ela era uma encíclica, ou seja, uma carta circular que deveria correr em todas as igrejas da Ásia Menor. Aquela carta deveria chegar a todas as igrejas. Mas ela chegou primeiramente à igreja de Éfeso, e por isso ela ficou conhecida como a carta aos Efésios. Mas nos manuscritos originais não cita lá que foi escrita para Éfeso. Então, os estudiosos falam que essa carta é uma carta circular. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele dividiu essa carta em duas partes. Na primeira parte, do capítulo 1 ao 3, o apóstolo apresenta um teor mais teológico da carta, falando especialmente sobre a doutrina da soteriologia. Ele apresenta as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, no capítulo 1. Ele fala de que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele fala também que nós fomos predestinados para Deus, fala sobre predestinação. Ele fala que o Senhor, ele mostra o homem sem Cristo como sendo morto, né? Ou seja, quem nós éramos anteriormente, antes da nossa conversão, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Está lá no capítulo 2. Ainda no capítulo 2, ele fala da doutrina da união com Cristo. Nos versículos 5 e 6, ele fala sobre isso. Mais à frente um pouco, no versículo 11 ao 13, ele fala da extensão da salvação aos gentios e da união entre judeus e gentios pela cruz de Cristo. No capítulo 3, ele apresenta o evangelho como o meio usado por Deus para alcançar os gentios. Então, nós só fomos alcançados e aqueles que ainda virão ser alcançados por meio do Evangelho de Cristo.
Na segunda parte, a primeira parte é esse bloco que fala sobre salvação, soteriologia. Na segunda parte, capítulo 4 ao 6, Paulo traz um ensino mais prático para a vida dos crentes. Ele fala, no capítulo 4, versículo 1, de que devemos andar do modo digno da nossa vocação. Assim como Deus nos chamou, nós devemos andar de modo digno. No versículo 4, no capítulo 4, versículo 25 em diante, e parte do 5, ele faz uma exortação para que os irmãos vivam em santidade. E mais à frente, no capítulo 5, no versículo 22, ele começa a falar sobre os deveres nos relacionamentos. Qual o dever do marido? Qual o dever da esposa? Qual o dever dos pais, dos filhos? O dever dos patrões e dos empregados, né, que nós vimos na última semana. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos trabalhar com a carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 6, versículo 10 a 12. Carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 ao 12. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ler juntos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, a partir do versículo 10, que nós acabamos de ler, até o versículo 20, o autor da carta ele vai apresentar uma analogia de um soldado romano vestido com a sua armadura para a batalha, para falar da armadura de Deus, né, e da batalha espiritual que todo crente obrigatoriamente enfrenta. Então, todo o crente passa por uma batalha espiritual, enfrenta uma batalha espiritual. É importante salientar, irmãos, que para os irmãos de Éfeso lá, à época, era algo natural a figura do soldado romano. Eles conheciam a veste daquele soldado romano, eles sabiam como é que era aquela armadura deles, e facilmente um soldado seria reconhecido por sua armadura. Paulo estava mostrando, irmãos, àqueles irmãos de Éfeso, que assim como o soldado romano deveria estar revestido para enfrentar uma batalha, semelhantemente o crente também deveria estar revestido da armadura de Deus para enfrentar a batalha espiritual. Daí, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para dois grandes perigos altamente nocivos à Igreja de Cristo e que, infelizmente, ocorrem com muita frequência em nosso meio. O primeiro perigo é subestimar o nosso adversário. Há pessoas que afirmam que o diabo não existe. Há pessoas que falam que o diabo é uma lenda, um mito, o diabo é uma energia negativa. Outros afirmam que o inimigo é um ser inanimado, ou seja, que é um ser desfalecido, fraco. Não, irmãos, o diabo ele é um ser real e ele é terrivelmente maligno. O apóstolo Pedro, ele descreve o diabo em seu texto da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Abra comigo, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo 8. O apóstolo Pedro aqui descreve o adversário, o diabo. Capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, irmãos, assim como um leão que cerca a sua presa
e busca uma oportunidade para atacar, o diabo também está ao derredor, buscando uma oportunidade para devorar alguém. Nós não devemos incorrer neste erro de negar a existência do inimigo ou de menosprezá-lo. O segundo perigo é o oposto, é o perigo de superestimar o nosso adversário. Há pessoas que colocam o diabo quase que em ponto de igualdade com Deus. É como se o diabo estivesse numa quebra de braços aqui com Deus e em determinado momento Deus estivesse até ali, perdendo para o diabo, porque as pessoas colocam o diabo como uma força equivalente à força de Deus. Essas pessoas enfatizam tanto o poder das armas do diabo, das estratégias do inimigo, que elas subestimam o poder de Deus. Assim pensam elas. O homem nunca tem culpa por seus pecados. A culpa é sempre do diabo. A culpa é da sociedade, a culpa é do meio em que se vive. O homem, ele é sempre vítima. A culpa é sempre do diabo. Por isso, pensam que o homem não precisa de arrependimento. E com isso, irmãos, o problema do pecado, ele não é tratado. Há ainda pessoas que fazem do diabo protagonista de quase todas as ações. Eu estava vendo um exemplo de um pastor falando que uma jovem chegou para ele e disse assim: pastor, o meu pai está com um demônio. Filha, qual é a situação? Não, ele está endemoniado, ele está com um espírito de prostituição. Ele está traindo a minha mãe. E aí ele disse: mas aí, irmã, isso é obra da carne. A culpa não é do diabo, isso daí é o seu pai, é a carne dele. Então, isso só para a gente ter um exemplo. As pessoas atribuem tudo ao diabo, tudo a Satanás, né? Uma mera dor de cabeça, que poderia ser resolvido facilmente com uma aspirina, elas dizem que é Satanás. O carro quebra, não, é uma investida do maligno. O maligno está revoltado comigo. Mas o que a Bíblia nos diz sobre essas provações? O que é que a Bíblia fala para nós sobre essas provações? Abra comigo Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 2. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 2. Diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Assim como o ímpio, irmãos, o crente bate carro. Assim como o ímpio, o crente fica doente. O crente, ele é assaltado. O crente morre, irmãos. Então, muitas pessoas acham que essa ideia, né, de que o crente não pode passar por provações é totalmente antibíblico. Ao contrário, nós vemos na Bíblia os crentes passando por provações. Mas isso também não quer dizer que o diabo ele tenha autoridade sobre os filhos de Deus. Observem as palavras de Jesus no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 28, versículo 18. Abra comigo, por favor. 28, versículo 18. Diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, ele é Deus homem. Ele tem toda a autoridade. Ele é a imagem do Deus invisível, como diz lá em Colossenses 1,15. Ele é o Senhor Todo-Poderoso.
toda autoridade pertence ao Senhor. Antes de entrarmos no verso 10, devemos ter em mente, irmãos, que a ideia de Paulo era harmonizar todo o conteúdo da carta. Ou seja, para que os irmãos pudessem realizar os deveres, que eu citei anteriormente, desfrutar dos privilégios em Cristo, na salvação em Cristo, eles teriam uma tarefa muito penosa, muito difícil. Eles teriam muitas dificuldades em viver aquilo que o apóstolo lhes havia ensinado, porque havia e ainda há uma batalha espiritual acontecendo contra todos os crentes. Nós vivemos uma batalha espiritual. Há espíritos demoníacos, bem como o próprio diabo. Eles estão ao longo da história da igreja, batalhando espiritualmente para impedir que os crentes desfrutem das bênçãos do Evangelho. É dentro desse contexto do diabo tentando os crentes que Paulo introduz o assunto da armadura de Deus. Então, Paulo agora vai falar da armadura de Deus. Ele está mostrando de que há uma batalha espiritual e que é necessário que os crentes, para passar por essa batalha, que eles se revistam da armadura de Deus. Ele começa no verso 10 com a expressão, quanto ao mais. Com essa expressão, Paulo estava dizendo, ainda tenho uma palavra final para vocês. Ele continua dizendo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É interessante observarmos, irmãos, que o apóstolo Paulo, sendo conhecedor da natureza pecaminosa do homem, ele não exalta o homem. Ao contrário, sua mensagem ela é puramente cristocêntrica. Ele não disse, vocês são fortes. Ele disse, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na versão da NVT está, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. A ideia é que eles são fracos, eles eram fracos para enfrentar a batalha espiritual. E assim eles necessitavam da força e do poder do Senhor, pois somente assim eles poderiam vencer as tentações do inimigo. E como é que o crente pode ter essa força do poder de Deus? Como é que o crente pode ser revestido e ter essa força? Verso 11 vai nos dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, irmão, somente com o revestimento da armadura de Deus, o crente pode obter a força e o poder de Deus. Revestir aqui, irmãos, não dá ideia de algo momentâneo, não é revestir aquela armadura e depois retirar. Revestir aqui é algo permanente. Paulo está trazendo uma ideia de que é algo para toda a vida. Assim, irmãos, todos os verdadeiros cristãos devem estar trajados com a armadura de Deus ao longo de toda a sua vida. Mas por que o cristão precisa dessa armadura de Deus? A segunda parte do versículo 11 nos responde, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Percebam que a armadura de Deus, ela é espiritual, e ela visa defender espiritualmente o cristão de ataques do inimigo, que também é espírito. Uma coisa importante, irmãos, é que o diabo, ele só tenta crentes. Ele não usa da sua astúcia para tentar quem está em trevas. Quem está em trevas já pertence a ele. Ele só tenta aquele que está em Cristo. Quem não está em Cristo está perdido, está morto. Em outras palavras, é aliado do inimigo. Está fazendo a vontade da carne e do diabo. Quem está no mundo está nesta condição, em rebeldia contra Deus. Há pessoas que dizem que repreendem, que amarram, que queimam, que pisoteiam o diabo. Mas repreender os principados e potestades
é prerrogativa exclusivamente de Cristo, pois foi Ele quem os venceu por sua morte e ressurreição. Além disso, irmãos, Ele é Deus e Senhor. Ele é Senhor sobre tudo. Por exemplo, Ele é Senhor sobre a natureza. Ele repreende os ventos, o mar, as tempestades. Ele é o Criador e o Senhor de tudo. E por isso também que Ele diz ao demônio, cala-te e sai dele, vai para tal lugar, e o demônio lhe obedece. Ele é Deus. Então, se as pessoas elas vão usar essa prerrogativa do modelo de Jesus para repreender demônios, doenças, essas pessoas também deveriam repreender tempestades e a fúria da natureza. Mas até onde sabemos, ninguém tem reivindicado ser capaz de fazer isso com sucesso. Vamos ver um exemplo bíblico. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Judas, no versículo 9, capítulo 1, verso 9. Judas não é o Judas Iscariotes, não, tá, irmãos? Judas que escreveu aqui é o meio-irmão de Jesus. Versículo 9. Diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel, ele não confiou no fato de ele ser um arcanjo. Antes ele confiou no Senhor. Ele disse: o Senhor te repreenda. Ele sendo um anjo, na nossa mente nós podemos pensar, ele poderia dizer assim: olha, eu te repreendo, porque eu sou um anjo, eu sirvo a Deus. Mas ele disse: o Senhor te repreenda. E quem é o diabo segundo a Bíblia? Há inúmeras passagens que falam de características do diabo, quem ele é, mas nós vamos ler somente duas, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 15. Ele é apresentado como o maioral dos demônios. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Né? Aqui no contexto, estavam acusando Jesus de estar realizando sinais, de estar curando as pessoas pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele é apresentado, vamos ler já lá, irmãos. Ele é apresentado como o Deus deste século. E neste versículo também vai falar sobre a ação do inimigo, a ação do diabo. Como é que o diabo age na terra? Vai ver aqui também em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século, que é Satanás, ele age cegando o entendimento dos incrédulos. Ele impede o evangelho, ele impede com que os incrédulos recebam o evangelho. Versículo 12 da nossa carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Começa: porque a nossa luta... Observe, irmãos, que com essa frase, essa pequena frase, Paulo, ele encontrava-se preso em Roma. Mas ele não disse, porque a vossa luta, ou ele não disse, porque a luta de vocês. Ele inclui-se na luta. Ele diz, a nossa luta. Ou seja, todos os crentes unidos no corpo de Cristo e como irmãos, temos uma única luta, uma batalha espiritual, que é de
todos os crentes. Todos nós temos uma batalha espiritual. A batalha que é de Gerlã contra o inimigo é a minha batalha. A batalha que é de Lucas é a minha batalha. E a batalha que é minha é a batalha de Alessandro, é a batalha de Ana Luísa. Nós, como crentes, devemos lutar a luta um dos outros contra o inimigo. O mesmo inimigo, mas a luta é de todos nós. A luta de Paulo, sofrendo perseguição, aprisionado, era a luta dos irmãos efésios. E a luta dos irmãos efésios era a luta de Paulo. Ele continua: a nossa luta não é contra o sangue e carne. Diferente da luta dos soldados romanos, que acontecia no âmbito físico, a luta dos crentes, Paulo descreve contra quem é. Ele vai dizer, é contra principados e potestades. Principados e potestades são espíritos malignos que fazem guerra contra o povo de Deus. Os principados e potestades de Satanás são seres que exercem o poder nos reinos invisíveis para se opor a tudo e a todos que são de Deus. Paulo continua também, contra os dominadores deste mundo tenebroso, que são os anjos a serviço do diabo, que dominam este mundo pecaminoso, o conhecido reino das trevas. E por fim ele diz, contra as forças espirituais do mal. O pastor John MacArthur, ele comenta que as forças espirituais do mal possivelmente diz respeito a depravações mais abomináveis, tais como depravações sexuais, ocultismo e adoração a Satanás. Paulo apresenta quem é o inimigo, dizendo que a luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Neste caso, não é que sejam três inimigos diferentes. Paulo usa deste recurso da repetição de aspectos semelhantes para enfatizar quem é o diabo. E onde estes demônios atuam? O final do verso 12 nos diz, nas regiões celestiais, no reino espiritual. Caminhando, irmãos, para minhas considerações finais, quando dissemos que há poder no nome de Jesus, o que estamos dizendo é que há poder na pessoa de Jesus. O poder da oração não está na entonação, de voz, falar mais alto. Não é isso que vai fazer com que o poder de Deus seja maior. Não é com gritarias, com confusão. Já viram um pastor que fica aí dizendo que está derrubando o adversário? Isso não passa, irmãos, de encenação e não tem fundamentação bíblica nenhuma. Zero. Irmãos, creiam, o diabo, ele é muito mais perigoso em sua astúcia do que em sua ferocidade. Ele age, com um sapatinho de lã. E ele é feroz nessa forma de agir. Mas, de fato, irmãos, no que consiste essa armadura de Deus na vida dos crentes? O que é ter essa armadura de Deus? A armadura de Deus, irmãos, é o próprio Jesus com o seu poder em nós. A armadura de Deus é a ilustração para o que Paulo disse, de sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, irmãos, se revestir da armadura de Deus é se revestir de Cristo. Nós só podemos vencer as tentações do inimigo, as batalhas espirituais, com Cristo e no poder de Cristo. Cristo derrotou o diabo na cruz e por conta da morte vicária do nosso Senhor, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Nós somos participantes desta vitória. Em 1 Pedro 5,9 diz, abra comigo por favor. 1
1 Pedro 5,9. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A orientação bíblica, irmãos, não é amarrar, não é repreender. A orientação bíblica é para resistir firmemente ao diabo. Para concluir, irmãos, eu gostaria de deixar duas aplicações. A primeira aplicação se dirige a você que já foi salvo. No dia da sua conversão, você foi revestido da armadura de Deus. Você foi revestido de Cristo. E é assim que o Senhor te faz vencer as tentações do diabo. A batalha espiritual, ela é uma realidade, mas a Bíblia nos orienta a ficarmos firmes e resistir ao inimigo. O nosso general, o Senhor dos Exércitos, ele vai à frente da nossa batalha. Amém, irmãos? A segunda aplicação, eu quero me dirigir a você que está sem Deus no mundo, que está, como a Bíblia fala, que está morto, que está perdido. Se você está ouvindo essa palavra agora e o Espírito Santo está falando ao seu coração, se você tem vivido para satisfazer a sua carne, só há uma esperança para você. E essa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, arrependa-se dos seus pecados, agora mesmo, e volte-se para o Senhor Jesus, e seja salvo. Seja revestido da armadura de Deus, da justiça do Senhor Jesus Cristo. Receba o Espírito Santo e nada, absolutamente nada, poderá te separar do amor de Deus. Tão somente creia. Então ore, peça ao Senhor que Ele te salve. O Senhor, o Todo-Poderoso, Ele te salvará. Amém? Na próxima semana, irmãos, se Deus assim nos permitir, nós estaremos detalhando mais as peças da armadura de Deus, desta armadura de Deus, que nos foram entregues no dia da nossa conversão. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra. Te louvamos, Senhor, porque fomos revestidos da tua armadura, fomos revestidos do Senhor no dia em que nos entregamos a Ti e confessamos a Ti, Senhor, como Senhor absoluto das nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor por Teu agir, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque revestidos em Ti, nós podemos vencer as tentações do inimigo e podemos vencer a batalha, porque o Senhor já venceu por nós. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tamanha provisão em nossas vidas, por sua maravilhosa salvação, por tua graça sobre nós, Pai. Nos abençoa como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, que nós possamos, Senhor, refletir sobre essa palavra e vivermos para a tua glória, como quem de fato, Senhor, é revestido de Cristo, que nós possamos glorificar o Senhor nas nossas vidas, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Gerlan.